Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos que nos assistem, que bom! Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Você Precisa Saber. Estamos no canal 126 da Embratel, também no canal 85 da Sky Livre e no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Então, já de fala, vamos fazer os 3C logo? Curta, comenta e compartilhe, porque eu tenho certeza que tem muita gente precisando saber o que nós vamos falar hoje. Hoje o nosso programa tem como tema os 10 principais fatores de risco para eventos cardiovasculares e como administrá-lo. Será que esse tema você conhece alguém que precisa saber? Eu mesmo estou precisando saber. Então nós temos hoje aqui uma pessoa que eu admiro muito, afinal eu sou suspeito, porque eu sou cliente também, sou paciente, né? Nós estamos aqui com um cirurgião vascular, cardiologista há 47 anos, com residência médica no Instituto de Doença Cardiopulmonar, no serviço do professor Dr. Zerbini, em São Paulo, em 77 até 1980, membro titular e especialista na Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, sócio remido da Sociedade Brasileira de Cardiologia, docente no universitário em Medicina, serviço público concursado como cirurgião cardiotorácico, pós-graduado em Medicina do Trabalho e tendo atuado como médico do trabalho na construção da terceira ponte de Vitória. Tá certo? Então estou aqui com meu amigo e doutor José Roberto. Que prazer tê-lo aqui. Igualmente, pastor Wallace. É um prazer estar aqui mais uma vez e para discernir, para dissecar um pouco a respeito desses eventos cardiovasculares, que nós sabemos é um assunto bem pertinente, tendo em vista que os eventos cardiovasculares são os que mais acometem o ser humano em termos de morbidade e mortalidade. Aí nós vamos tentar conversar rapidamente a respeito de cada tema desses os 10, pelo menos, principais elementos que podem levar a um evento cardiovascular. Que bom. É informação super importante para nós, para você, né? Aproveita, compartilha para alguém, um parente, um amigo, que você acha que precisa saber dessas informações, porque esse é o nosso propósito, trazer informações para o uso prático do dia a dia, na nossa casa, na nossa família. Vamos começar a falar sobre obesidade. Como é que essa questão influencia tanto na questão cardiovascular, né, doutor? Exato. Nós vamos falar rapidamente a respeito de cada um dos temas, e especificamente iniciando com a obesidade. Existe um cálculo na nossa tabela ocidental que chama Índice de Massa Corpórea, que é um cálculo que nós fazemos, é o peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, pega o peso corpóreo da pessoa, divide pela altura e esse resultado divide pela altura novamente. O nosso índice de massa, na nossa tabela ocidental, nós calculamos tendo como valores normais 24,9, que a gente aproxima para 25 quilos por metro quadrado. É uma conta muito simples de ser feita. Isso aí é um dos elementos que nós vamos pontuar nesses 10 primeiros itens que nós consideramos principais. E logo atrás vem o sedentarismo, acho que já começa um tendo participação do outro, né, doutor? Nós somos uma máquina e ela tem que estar sempre em movimento. Naturalmente, o sedentarismo ele precisa ser eliminado das nossas vidas, mas fazendo qualquer atividade física regular que seja prazerosa e respeitando, no bom sentido, um cálculo que nós fazemos para que o trabalho exercido pelo nosso físico seja feito de uma forma oxigenada, de uma forma aeróbica. E isso não é difícil de se calcular. Existe uma tabela também que nós utilizamos nesse processo de exercício aeróbico, que é feito através de um cálculo também. É a nossa frequência cardíaca, que nós fazemos esse cálculo, o 220, que é uma constante, menos a idade, e essa idade nós
dá um resultado X. Esse resultado X, nós pegamos 70% desse resultado, é a frequência cardíaca máxima que nós trabalhamos em qualquer atividade física regular com oxigênio, porque senão gera aquilo que se chama de acidose lática, que é a eliminação de ácido lático na circulação. Isso é pior do que não fazer o exercício. Às vezes, achando que fazendo exercício demais, a pessoa acha que está mais saudável, e não é isso, isso não é verdadeiro. Fazendo esse cálculo e chegando a 70% desse resultado é a frequência cardíaca máxima. Isso é muito fácil também de se controlar através de um frequencímetro, isso não é difícil, mas precisa, dentro da medida do possível, respeitar essa frequência. Ultrapassou a frequência, desacelera um pouco, repousa um pouco, dá uma respirada e depois continua com o exercício. Muito interessante esse aspecto que o senhor mencionou, porque a gente, o leigo, né? Sim. Já tem que fazer exercício, tem que fazer mesmo, sair do sedentarismo, mas também não pode ser em excesso, além da sua capacidade, não pode trazer um efeito colateral aí. Exato, né? O excesso é o que eu falei, ele gera uma acidose lática, que é a eliminação do ácido lático, isso faz muito mais mal do que não fazer o exercício. Então, dentro dessa tabela, isso não é difícil controlar, não. Tem que ser aeróbico. Quando o senhor fala em etilismo, sim, e tabagismo, né? Não é muito o nosso foco, mas temos pessoas que assistem, que não são, que lidam com essa situação. São coisas que trazem consequências horríveis. O etilismo não só para desencadear como coadjuvante, né, vamos dizer assim, e como elemento que soma, não só ele vai comprometer o coração, o sistema cardiovascular, mas também nós sabemos que nada funciona isoladamente, então vai comprometer também o fígado, né? Hoje a cirrose é um dos fatores que leva a pessoa a não ter a qualidade de vida. Não é muito o nosso foco no nosso dia a dia, mas o etilismo está presente como peso no prato da balança para poder ser um fator de risco. Em relação ao tabagismo, para o senhor ter uma ideia, o tabagismo, o cigarro, ele tem, na ponta dele, a brasa que tem mais de 1000 graus. E esse calor, quando é aspirado através da fumaça, nós temos na nossa árvore respiratória, são microcílios que servem como filtro na nossa respiração. O pulmão aceita muito bem só um ar filtrado. E nós já moramos no corredor da poluição, tudo aquilo que são tóxicos nós já respiramos. Somado a essa fumaça, isso aí com certeza vai deteriorar essa árvore ciliar e que vai trazer transtornos pulmonares e, consequentemente, cardiopulmonares. Para o senhor ter uma ideia, nós temos uma carga tabágica que pode ser também calculada. Essa carga tabágica, basta fazer também um cálculo. Quer dizer, as pessoas acreditam que em medicina não se usa matemática, mas é onde mais usa. Essa carga tabágica, ela é calculada da seguinte maneira: o número de cigarros que a pessoa usa por dia, dividido por 20, que geralmente o maço de cigarro tem 20 cigarros, e vezes a quantidade de anos que a pessoa faz uso do tabagismo. E quanto mais essa carga for pontuada como um percentual maior, mais a pessoa vai ter, nesse fator de risco, um peso maior em relação a ser propício, a ser candidato a ter eventos cardiovasculares. O cigarro, ele tem mais de 3.000, hoje já considerado já quase próximo de 4.000 elementos tóxicos, somado ao ar que já está todo poluído. Então é um assassino silencioso que deve ser evitado. Aproveitando, né, nós temos visto ultimamente essa questão da seca no Brasil, né? Sim. Que tem sido a situação aí seca, e a fumaça, as queimadas, né? Eu assisti um vídeo essa semana, principalmente naquela região de Brasília, que já é seca por natureza, pessoas passando muito mal, né?
respiratório, até mesmo eu vi um vídeo da pessoa sangrando pelo nariz, né? Fragilidade capilar. Está tudo dentro do mesmo contexto, né? Que a fumaça, o ar seco, tudo debilita, né? Os cuidados que tem que ter no caso dele, doutor Zé Roberto. Hidratar. O nosso corpo físico, ele 70%, se pudesse passar numa prensa, 70% é água. E nós perdemos líquido diuturnamente através de um processo que se chama perspiração, que é a diurese, a sudorese e a respiração sob a forma de vapor. Se a respiração está comprometida em função desse índice de poluentes e também de falta de hidratação de uma maneira geral, o nosso corpo ele vai sentir. 70% então é líquido, e esse líquido precisa ser reposto diuturnamente, porque através da diurese, da sudorese e a respiração sob a forma de vapor há um comprometimento também. Então o melhor remédio que tem hoje é beber água, hidratar, tudo, né? Hidratar. Hidratar é um bom remédio, ainda é um remédio barato que se acha com qualidade. Então é muito interessante. Bem, e a questão de hábitos alimentares, tem a ver com tudo isso? Corre mais risco, menos risco? Sim. Eu sempre digo que onde deveria ter gordura era na folha de alface, não na picanha. Mas, enfim, as pessoas devem evitar o fast food de uma maneira geral, né? O nosso dia a dia é muito corrido e às vezes a gente não tem nem tempo para poder se alimentar adequadamente. Mas, de uma maneira geral, evitar as gorduras, frituras, massas, tudo isso que as conservas, né, tudo, os enlatados, os embutidos devem ser, a mesa deve ser sempre colorida, verdura, legume, quando ingerir precisa da proteína, uma carne magra, mas a alimentação ela faz parte, ela pontua isso aí para poder a gente não ingerir tanta toxina também. Dá preferência à mesa colorida, verdura, legume, fruta, uma carne magra, e evitar as gorduras, frituras, massas, condimentos, enlatados, embutidos, é o que nós praticamente temos mais disponível no nosso dia a dia, que é tão corrido. Doutor, e tem um aspecto que eu já vi mencionar, que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes, sobre a questão da descendência, histórico familiar, né? Que também tem influência, né? Essa parte, tem que tomar esses cuidados para ver. Não só pela genética, mas pelos hábitos familiares também. Às vezes um hábito de vida alimentar mesmo, que seja dentro de uma família, isso aí tem influência. E a genética, infelizmente, a gente não tem como eliminar, mas sabedores que somos, que existe uma história familiar que ela tem um percentual elevado de eventos cardiovasculares na família. Eventos cardiovasculares, quando eu falo, não é só angina, infarto, não. São eventos cardiovasculares, acidente vascular encefálico, que hoje está em larga escala no nosso meio, as tromboses periféricas, o edema, a trombose, o que se chama TEP, tromboembolismo pulmonar. Tudo isso aí, por exemplo, o cigarro ele é um elemento que pode levar como causa final o tromboembolismo pulmonar. O sedentarismo contribui para isso também. Aonde não tem um fluxo que se chama laminar sanguíneo, porque o coração só tem uma função, é bomba. Ele tem que, aí o peso também entra, porque quanto maior a superfície corpórea, mais a máquina vai trabalhar. Então esses elementos todos, eles trabalham em conjunto. Mas o histórico familiar especificamente que nós estamos falando, não é só pela genética em si, mas às vezes pelos hábitos familiares, que a família já tem mesmo esse hábito do dia a dia, às vezes de comer mal. Mas o aspecto genético também tem influência, não é? A gente ouve falar, não, o sujeito foi acometido por um determinado tipo de mal, um câncer ou coisa, a família, os descendentes devem fazer uma prevenção. Prevenção. Né? Prevenção é o melhor remédio que existe em medicina, levando em consideração, aqui esclarecendo sobre
todas as especialidades de uma maneira geral, não só específicas os elementos aqui que nós estamos citando hoje, que são os eventos cardiovasculares. Então, se há um relato, por exemplo, como o senhor mencionou, tem uma história familiar importante de câncer, naturalmente, as pessoas devem, e determinado tipo de setor onde há um comprometimento, câncer de colo, de intestino. Então, todos os pacientes, todos os familiares são convidados e são recomendados a fazer, por exemplo, uma colonoscopia, que é a endoscopia digestiva baixa. Se tem a parte superior, então fazer uma endoscopia digestiva alta, que é a esôfago-gastro-duodenoscopia, porque o aparelho também tem um limite até determinado segmento do nosso trato digestivo. Então, ficar sempre atento, e o melhor remédio, conforme o senhor mencionou, é a prevenção. A prevenção, né? O senhor falou que o coração é como uma máquina. Nosso corpo, né? O nosso carro, a gente manda para revisão, 10 mil quilômetros, e manda aí fazer a revisão. Sim. Né? Então, ele tem que fazer a revisão também para a máquina não der defeito. Revisão, né? E prevenção, a prevenção, né? É o melhor remédio que existe para eliminar esses eventos. Eu vi um texto, como nós comentamos aqui, sobre dislipidemia. Sim. O que vem ser esse dislipidemia? Dislipidemia nada mais é do que um distúrbio de gorduras no sangue, né? Elas são necessárias em determinado percentual. Colesterol aumentado, triglicerídeo aumentado. E então existem as frações. O colesterol, o total, o colesterol total que chama, né? Ele não tem muito valor expressivo para mim. Para mim, o mais importante são as frações. Existe aquele que as pessoas dizem como colesterol bom. Na verdade, é uma lipoproteína de alta densidade, que é o HDL. Esse acima de 45 no adulto é considerado bom, saudável. E um cálculo também para se determinar o colesterol ruim, que é o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. Esse cálculo também é feito através de uma fórmula. Nós estamos falando muito em matemática dentro da medicina, e é uma verdade, é uma necessidade. Esse LDL, ele é que é o vilão da história, ele é calculado da seguinte maneira: é o colesterol total, o LDL é igual ao triglicerídeo, que é também um tipo de gordura, dividido por uma constante de 5, mais a fração boa, que é o HDL. E isso se subtrai do colesterol total. Aí nós temos o cálculo perfeito do LDL, que é o vilão da história, que hoje no adulto a gente considera até 130 miligramas por decilitro. Não é muito difícil. E a hipertensão arterial? O controle? A hipertensão, preocupação? Ela é multifatorial, né? E existe a primária, existe a secundária também. Por isso que os outros elementos, eles estão trabalhando em conjunto, eles devem ser eliminados. E, por exemplo, a obesidade, ela contribui, não que todo obeso seja hipertenso, mas é um fator que contribui no score de pontuação. O sedentarismo é outro. O etilismo, o tabagismo, os hábitos alimentares, tudo isso aí soma para... Agora, a hipertensão, ela tem o papel de contribuinte como um fator para gerar elementos e eventos cardiovasculares a partir do momento que ela não é bem controlada. Uma hipertensão arterial de difícil controle clínico, ou uma hipertensão não controlada ou maltratada, né, no sentido de... maltratada, que eu digo, no sentido de não ter os elementos farmacológicos adequados, é um tripé de equilíbrio. É o sedentarismo, que tem que ser eliminado, a alimentação, quando é bem saudável, né, dentro daquilo que nós já pontuamos, e os fármacos, tem que ser o remédio específico e na dose certa para um controle. Um hipertenso controlado, ele tira um elemento nesse score de pontuação que nós estamos citando aqui, os 10 primeiros, os 10 principais. Então, a hipertensão, ela é assustadora quando ela não é controlada adequadamente. Um hipertenso controlado já é menos um fator de risco que ele coloca no rol dele.
Então eu vou fazer uma pergunta que eu preciso saber. Pois não. A gente costuma falar o seguinte, eu já ouvi falar isso, eu quero confirmação do senhor, de que uma pessoa um dia teve um pico de pressão, às vezes até por um problema de estresse que viveu um momento e geralmente dá esse pico, e ela teve que tomar um antihipertensivo. Um hipertensivo. Aí diz que uma vez tomou uma vez, tem que tomar para sempre. Não necessariamente. Não. Pode até chegar uma época até que parar. Mesmo porque a hipertensão, existe a hipertensão lábil, existe a hipertensão chamada do jaleco branco, aquele que a pessoa, o paciente, né, o cliente vai no consultório, durante aquele momento a pressão dele sobe. E depois que sai, a pressão volta ao normal. Por isso é que existe um exame que a gente faz rotineiramente, que é uma sigla, né, que se chama MAPA, é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um dispositivo que nós ficamos com ele instalado 24 horas e através de um display, através de uma fita, né, depois ela é analisada por um computador, é impressa e a gente pode avaliar durante as 24 horas as oscilações da pressão. Mesmo porque a nossa pressão ela não é estática. Qual é a sua pressão? É 12/8? Não, não é isso. Ela tem uma aproximação. A nossa pressão ela oscila por vários fatores durante o dia, de acordo com cada situação. Uma pessoa que está sob efeito de estresse, uma pessoa que está fazendo um exercício, uma atividade física, enfim, que foi alvo de ataque, às vezes, de emoções fortes, durante aquele período a pressão ela oscila e nem sempre a pessoa é hipertensa. Alguém que teve um susto, toda a situação em que há uma liberação de descarga de adrenalina, isso promove uma vasoconstrição e uma aceleração no nosso sistema circulatório. E a pressão elevada durante aquele momento, ela pode ser analisada com esse dispositivo, com esse exame que chama MAPA, que é uma sigla, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Bem, temos 2 itens que eu queria conversar com o senhor, nós estamos chegando ao fim, mas eu acho que dá para o senhor falar rapidamente sobre diabetes e estresse emocional. Diabetes de igual forma, assim como a hipertensão, um diabetes controlado não passa a ser fator de risco. O diabético controlado, ele leva uma vida absolutamente normal quando controlado. Aí envolve inúmeras coisas, a contar pela dieta, né? Que é o mais difícil no tratamento, é a dieta. E existe algumas coisas que passam a ser os elementos que entregam, que denunciam o diabético, que às vezes ele faz na hora de fazer o exame amanhã, da glicemia de jejum, ele faz uma dieta bem rigorosa e depois. Mas nós temos mais 2 elementos que nós podemos, 2 itens que nós podemos avaliar no laboratório, que é a hemoglobina glicada, a hemoglobina glicosilada, que até 30 dias atrás, se a pessoa fugiu da dieta, ela denuncia. E existe coisa mais moderna ainda, que é a frutosamina, que é a proteína glicosilada. Então, aquele que não faz uma dieta adequadamente, que não tem adesão ao tratamento, que até 60 dias atrás fugiu desse cardápio, com certeza é denunciado através da frutosamina. E o outro que o senhor falou, diabetes e do estresse, né? Estresse emocional. Então, aquilo que nós falamos aqui, vamos resumir, né? O que acontece? Vamos colocar os elementos que nós mencionamos: obesidade, sedentarismo, etilismo, tabagismo, hábitos alimentares, história familiar, hipertensão, diabetes e a dislipidemia. Todos eles juntos num prato da balança não pesam tanto quanto um sozinho do outro lado, que se chama estresse. O estresse é um gatilho para desenvolver todo esse desequilíbrio. Mas esses são os 10 principais fatores, mas tem outros, mas esses são os principais. Que bom. Doutor Zé Roberto, estamos chegando ao fim do nosso programa, foi um prazer imenso ter o senhor aqui com a gente para esclarecer, né? Eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Não, eu que fico grato pela confiança, por ter recebido esse convite, estamos à disposição e naquilo que a gente puder ser útil, o senhor pode contar comigo diuturnamente a qualquer momento, o senhor sabe disso. Muito obrigado pelo convite.
Bem, pessoal, estamos aqui, acabamos mais um programa. Você precisa saber. Você gostou? Você conhece alguém, um parente, um amigo que precisa dessas informações? Compartilhe o link, compartilhe esse programa, que por certo pode ajudar muitas pessoas, porque você precisa saber. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Você precisa saber.